Você já reparou que a cada dia que passa, parece que o mundo está enlouquecendo? As pessoas estão cada vez mais descontroladas, perturbadas, como se tivessem perdido o controle da própria mente. É só ligar a TV ou abrir um jornal. Brigas de trânsito que terminam em tragédia, crianças agredindo pais e professores, adultos se envolvendo com menores de idade, crimes absurdos que desafiam a lógica. O que está acontecendo? Famílias se destruindo, vizinhos em guerra, pessoas surtando por coisas banais. O mundo está doente, mas você sabe o que está causando essa desordem mental em massa? Eu sei. Muitos vão dizer que não tem nada a ver, que isso é um exagero, ou até que estou delirando. Mas antes fosse isso, meus amigos, o que está causando toda essa perturbação mental não é uma coincidência. A resposta está muito mais perto do que você imagina. É o consumo desenfreado de produtos químicos. Sim, produtos que parecem inofensivos, mas que estão em todos os lugares, na sua comida, nas suas bebidas, nos produtos que você usa no dia a dia. Você pode estar pensando, mas eu não consumo produtos químicos. Será mesmo? Pois eu te digo, 90% do que você leva para casa do mercado não são alimentos de verdade. São produtos alimentícios, fabricados em laboratórios, repletos de aditivos químicos, conservantes, corantes e sabores artificiais. A diferença entre alimento e produto alimentício é simples. O alimento é natural, algo que vem da terra, da natureza. Já o produto alimentício é criado em fábricas, feito para parecer comida, mas está longe de ser saudável. E esses produtos estão cheios de substâncias químicas que você não faz ideia de como impactam seu corpo. E essas substâncias, elas não são inofensivas. Muito pelo contrário. Com o tempo, consumidas diariamente, por meses ou anos, elas começam a danificar o seu organismo, lentamente, e o pior, afetam diretamente o seu cérebro. Sim, essas toxinas vão se acumulando e causando danos neurológicos, gerando esse surto de descontrole mental que vemos nas ruas todos os dias. Pessoas adoecendo mentalmente, física e emocionalmente, sem saber a verdadeira causa. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Este vídeo é pesado. Então, se você é sensível, eu sugiro que pare por aqui, porque o que eu vou revelar a seguir é chocante. Eu vou te mostrar os monstros escondidos nos produtos que você consome e como eles estão adoecendo você e sua família. Você nunca verá essas informações em outro lugar. O que vai ser revelado aqui hoje é algo que a indústria farmacêutica e as grandes corporações querem manter em segredo a todo custo. Então já te peço, envie este vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque elas precisam saber a verdade. E se você tem coragem de assistir até o final e descobrir tudo o que está por trás dessa indústria corrupta, deixe nos comentários a frase: "Eu tenho coragem". Agora, vamos começar. Transgênicos. O veneno oculto que está sufocando suas células e deixando o mundo doente. Aqui está um dos grandes responsáveis por esse descontrole mental que estamos vivendo no mundo. Os alimentos transgênicos. Aqueles produtos que foram manipulados geneticamente para melhorar sua resistência, produtividade e aparência, mas que, na realidade, estão provocando um verdadeiro desastre silencioso na nossa saúde física, mental e emocional. O que parecia ser uma solução revolucionária para aumentar a produção de alimentos se transformou em um pesadelo para o nosso organismo. Mas antes de nos aprofundarmos nos males dos transgênicos, é importante entender como surgiu a ideia de criar um alimento geneticamente modificado. Tudo começou com uma promessa aparentemente nobre: alimentar o mundo de forma mais eficiente. Com a crescente demanda por alimentos e o aumento da população global, a ciência viu nos transgênicos uma saída para resolver a fome mundial. A ideia era simples:
pegar o DNA de organismos resistentes a pragas ou herbicidas e inseri-los nas plantas para que estas pudessem produzir mais e sobreviver em ambientes mais hostis. O objetivo parecia benéfico, mas o preço a ser pago por essa intervenção é muito mais alto do que podemos imaginar. A modificação genética cria uma planta que o corpo humano não reconhece como alimento natural. E o Dr. Lair Ribeiro descreve isso de uma maneira assustadoramente precisa. Ele compara o consumo de alimentos transgênicos a uma sacola plástica de supermercado, daquelas que usamos para carregar compras. Imagine alguém colocando essa sacola sobre a sua cabeça e apertando até você começar a sufocar. Esse é o efeito dos transgênicos no corpo humano. Só que quem está sendo sufocado são suas células. Elas são bombardeadas por substâncias que não reconhecem. E isso gera um verdadeiro caos interno, sufocando-as lenta e dolorosamente. E não pense que isso é apenas uma metáfora exagerada. O efeito dos transgênicos no organismo humano é devastador. Estudos já indicam que o consumo constante de alimentos transgênicos está associado a diversas doenças graves, como câncer, infertilidade, doenças hepáticas, alergias severas e, sim, até transtornos mentais como ansiedade e depressão. Um estudo importante conduzido pelo Dr. Gilles Eric Seralini, publicado na revista Food and Chemical Toxicology em 2012, examinou os efeitos a longo prazo de uma dieta rica em transgênicos. A pesquisa, que acompanhou ratos alimentados com milho transgênico durante 2 anos, revelou resultados alarmantes. Os ratos desenvolveram tumores enormes, danos severos no fígado e rins, além de uma alta taxa de mortalidade precoce. Essas descobertas sugerem que os transgênicos não apenas alteram a saúde física, mas também têm efeitos devastadores sobre a longevidade. Esse desequilíbrio impacta diretamente a nossa saúde mental. Estudiosos estão cada vez mais preocupados com o aumento de casos de doenças neurodegenerativas e transtornos psicológicos. O motivo? As toxinas presentes nos alimentos transgênicos atravessam a barreira hematoencefálica, a proteção natural do cérebro, e podem causar inflamações crônicas no sistema nervoso. Isso contribui para o desenvolvimento de doenças como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia e até transtornos de ansiedade e pânico. Além disso, um estudo publicado no Journal of Environmental Research and Public Health revelou que pessoas que consomem alimentos transgênicos regularmente apresentam maiores níveis de inflamação no corpo, o que é um fator de risco para uma série de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes e problemas intestinais. Outro dado alarmante é que crianças expostas a alimentos transgênicos desde a infância têm maior probabilidade de desenvolver alergias severas e distúrbios autoimunes ao longo da vida. Mas o que torna os transgênicos ainda mais perigosos é que eles estão por toda parte. A maioria das pessoas consome esses produtos sem sequer perceber. Estão presentes em óleos vegetais, cereais matinais, pães, bolachas, massas e até em carnes, já que os animais que consumimos são alimentados com rações transgênicas. E o mais chocante é que a indústria alimentícia, em parceria com a indústria farmacêutica, sabe disso. A realidade é que essas corporações estão mais interessadas em lucrar com a sua doença do que em promover a sua saúde. Elas continuam a promover esses alimentos modificados geneticamente como se fossem seguros, enquanto os efeitos colaterais a longo prazo são escondidos de nós. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa é se informar e evitar o consumo de transgênicos sempre que possível. Procure alimentos orgânicos, leia os rótulos e questione a origem dos alimentos que você coloca na mesa. Se a saúde física, mental e emocional da sua família é importante para você, é hora de começar a agir agora.
Os alimentos transgênicos não são apenas uma ameaça invisível. Eles estão lentamente nos matando, destruindo nossas células, nosso cérebro e nossa paz mental. É hora de acordar para essa realidade e lutar contra essa invasão química em nossos corpos. O perigo invisível. O que o micro-ondas está fazendo com sua saúde e você nem imagina. Micro-ondas, faz bem ou faz mal? Você já se perguntou o que realmente acontece com seus alimentos quando eles são colocados dentro daquele aparelho tão comum nas cozinhas de hoje? Não precisa acreditar em mim. Faça um teste simples e veja por si mesmo. Pegue algumas sementes de boa qualidade, plante-as em uma terra fértil e, em seguida, pegue um copo de água, coloque no micro-ondas e aqueça por alguns minutos. Deixe a água esfriar e regue as sementes com essa água. Posso te dar uma dica? Espere sentado, porque essas sementes não irão germinar. Ou se preferir algo ainda mais contundente, e aqui eu já deixo o alerta que envolve outras vidas. Se você tem um aquário em casa, aqueça a água no micro-ondas e depois despeje no aquário. Em pouco tempo você verá seus peixes flutuando mortos na superfície. Esses testes mostram algo que a ciência vem discutindo há anos, os perigos invisíveis do micro-ondas. Mas o que realmente acontece dentro daquele aparelho quando você aperta o botão de ligar? O micro-ondas funciona emitindo radiação de micro-ondas que agita as moléculas de água presentes nos alimentos, gerando calor através da fricção. Esse processo aparentemente simples, que parece inofensivo, é, na verdade, uma fonte de inúmeras complicações para a sua saúde. Em um estudo conduzido pela Swiss Federal Institute of Technology, pesquisadores descobriram que alimentos cozidos em micro-ondas sofrem alterações significativas na composição química. Em muitos casos, essas mudanças incluem a formação de compostos cancerígenos. A pesquisa revelou que os alimentos perdem até 60% de nutrientes de seus antioxidantes quando aquecidos no micro-ondas, substâncias vitais que protegem o corpo contra o estresse oxidativo e doenças crônicas, como câncer e problemas cardíacos. Mas esse é apenas o começo. A doutora Hans-Ulrich Hertel, que trabalhou como cientista na Suíça, conduziu um estudo sobre os efeitos do micro-ondas nos alimentos e em nosso sangue. Ele concluiu que o consumo de alimentos aquecidos em micro-ondas causa mudanças negativas no sangue humano, inclusive uma redução significativa nos níveis de hemoglobina, que pode prejudicar o transporte de oxigênio em nosso corpo. A radiação altera a estrutura molecular dos alimentos, criando toxinas que podem afetar diretamente a nossa saúde. Então, por que essas informações não são amplamente divulgadas? A resposta é simples: lucro financeiro. A indústria alimentícia depende de métodos rápidos e baratos para preparar e armazenar alimentos. O micro-ondas se tornou um símbolo de conveniência moderna. Quem ganharia em dizer que esse mesmo aparelho, que está em quase 100% das casas no mundo, pode estar prejudicando a sua saúde? E mais, quando as pessoas adoecem devido aos efeitos da radiação e das toxinas criadas pelos alimentos aquecidos no micro-ondas, a indústria farmacêutica entra em cena, lucrando ainda mais com medicamentos para tratar os sintomas dessas doenças. Os perigos do micro-ondas não se limitam a mudanças na composição química dos alimentos. Um estudo publicado no Journal of Nutritional Health and Food Engineering indicou que o uso frequente do micro-ondas pode levar ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Os alimentos aquecidos nesse aparelho sofrem degradação das moléculas de proteínas, o que pode gerar toxinas que afetam diretamente o sistema cardiovascular. Outra pesquisa publicada no Lancet Oncology alertou que a exposição contínua à radiação de micro-ondas pode causar alterações nos tecidos cerebrais e aumentar o risco de tumores no cérebro. Além disso, o uso do micro-ondas
pode causar problemas gastrointestinais. Um estudo da American Journal of Clinical Nutrition revelou que alimentos processados em micro-ondas perdem suas enzimas essenciais, prejudicando a digestão e aumentando o risco de distúrbios digestivos. O intestino, que é frequentemente referido como o segundo cérebro, pode sofrer danos graves com o consumo constante de alimentos processados pelo micro-ondas, levando a problemas como síndrome do intestino irritável, inflamações e até desequilíbrios hormonais. Outro perigo oculto é o impacto do micro-ondas na saúde mental. Alguns estudos sugerem que o consumo contínuo de alimentos aquecidos no micro-ondas pode levar a déficits cognitivos a longo prazo. Um estudo realizado pela University of Bristol encontrou uma ligação entre o consumo de alimentos com baixo valor nutricional e a redução da função cognitiva, incluindo perda de memória e capacidade de concentração. Embora não seja o único fator, o uso do micro-ondas pode contribuir para essa deterioração, já que ele destrói muitos dos nutrientes vitais que alimentam o cérebro. Os problemas não param por aí. Alguns estudos indicam que o uso de recipientes plásticos no micro-ondas libera dioxinas e outros compostos tóxicos que podem se infiltrar nos alimentos. A Environmental Health Perspectives publicou um artigo sobre como essas toxinas podem afetar o sistema endócrino, causando problemas como disfunções hormonais, infertilidade e até câncer. Infelizmente, as regulamentações em torno do uso do micro-ondas são mínimas e as empresas continuam a promover esses aparelhos como se fossem inofensivos. No entanto, como vimos, o impacto no corpo pode ser devastador. E essa verdade inconveniente dificilmente é divulgada pelos grandes meios de comunicação ou pelos fabricantes. Então, da próxima vez que você for aquecer sua refeição no micro-ondas, pense 2 vezes. Considere a possibilidade de estar prejudicando não só o sabor e a textura dos seus alimentos, mas também sua saúde. A conveniência do micro-ondas tem um preço alto, e ele pode estar sendo pago com a sua saúde física, mental e até mesmo emocional. Você é o que a comida da sua comida comeu. Em uma das aulas mais impactantes do Dr. Lair Ribeiro, ele expôs uma verdade que muitos de nós preferimos ignorar. Você é o que a comida da sua comida comeu. Essa frase vai muito além de uma simples afirmação sobre nutrição. Ela nos leva a refletir sobre como a cadeia alimentar moderna está comprometida e como isso afeta diretamente a nossa saúde. Na sociedade atual, cultivar a saúde se tornou um verdadeiro desafio, pois parece que a ganância por lucros infectou toda a indústria alimentícia. Até mesmo os alimentos que deveriam ser saudáveis, como carnes, peixes e frangos, não são mais os mesmos. Muitos animais são expostos a hormônios para crescerem mais rápido, atendendo à alta demanda do mercado de consumo. Por trás da promessa de carne suculenta e de fácil acesso, existe um cenário perturbador. Segundo um relatório publicado pela Food and Agriculture Organization, FAO, o uso de hormônios de crescimento em bovinos pode alterar significativamente a composição da carne, além de aumentar os riscos de câncer em humanos que consomem esses produtos. Não se trata apenas de carne bovina. A indústria de frangos também se baseia em práticas questionáveis. Muitos frangos são criados em espaços superlotados e recebem ração enriquecida com transgênicos, antibióticos e hormônios, com o objetivo de acelerar o crescimento e maximizar os lucros. Um estudo publicado na revista Environmental Health Perspectives mostrou que o consumo de carne de frango tratada com hormônios e antibióticos pode ter um impacto direto no aumento da resistência a antibióticos em humanos, além de causar desequilíbrios hormonais e outras complicações de saúde. Mas a situação é ainda mais alarmante quando olhamos para os nossos mares. Os peixes, que deveriam ser uma fonte segura de nutrientes, estão se tornando verdadeiros vetores de contaminação. Os oceanos e rios
estão carregados de metais pesados, como mercúrio, chumbo e arsênio, que acabam se acumulando nos peixes que consumimos. Uma pesquisa publicada na Science of the Total Environment revelou que uma quantidade significativa dos peixes comercializados nos mercados contém níveis perigosos de mercúrio. Esse metal pesado, quando consumido regularmente, pode causar sérios danos ao sistema nervoso, comprometendo a função cognitiva e aumentando o risco de doenças neurológicas. Além disso, a World Health Organization, WHO, alertou que o consumo de peixes contaminados com mercúrio está diretamente relacionado ao aumento de problemas de desenvolvimento cerebral em fetos e crianças pequenas, além de ser um fator de risco para doenças cardiovasculares em adultos. E o mais preocupante é que, segundo o relatório, mais de 80% das águas analisadas em várias partes do mundo apresentaram níveis de contaminação significativos, o que torna praticamente impossível escapar desses contaminantes. Não é exagero afirmar que estamos sendo envenenados silenciosamente por aquilo que acreditamos estar nutrindo nossos corpos. A comida da nossa comida está cada vez mais cheia de substâncias que não deveríamos estar consumindo. A ganância por lucros rápidos, o aumento da demanda por alimentos baratos e as práticas agrícolas e industriais agressivas transformaram nossos alimentos em verdadeiras bombas relógio para a saúde. Mas o que podemos fazer diante de uma situação tão alarmante? Por mais difícil que pareça, há soluções que podem ajudar a mitigar esse problema. Uma das primeiras medidas que podemos tomar é optar por alimentos orgânicos e criados em pastos, sempre que possível. Animais criados sem hormônios, sem transgênicos e alimentados de forma natural oferecem uma carne muito mais saudável e nutritiva. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition comprovou que carnes e laticínios orgânicos possuem níveis mais altos de ácidos graxos, ômega 3 e antioxidantes, que são essenciais para a saúde do coração e do cérebro. Além disso, buscar peixes de águas profundas, de fontes confiáveis, pode ser uma maneira de reduzir a exposição aos metais pesados. Alguns peixes, como o salmão selvagem, possuem menores concentrações de mercúrio em comparação com espécies como o atum e o peixe-espada. A US Food and Drug Administration, FDA, recomenda limitar o consumo de peixes de grande porte, que acumulam mais metais pesados, e optar por fontes mais seguras e menos contaminadas. A educação alimentar também é uma ferramenta poderosa. Estar atento às fontes dos alimentos, ler rótulos e entender a procedência dos produtos que compramos pode fazer uma enorme diferença. Exigir mais transparência da indústria alimentícia e apoiar movimentos que promovam práticas agrícolas mais sustentáveis também são passos importantes para proteger nossa saúde e a saúde das futuras gerações. Em resumo, o conceito de "você é o que a comida da sua comida comeu" nunca foi tão real. O que parece ser um prato nutritivo pode, na verdade, estar cheio de perigos ocultos. A responsabilidade de cuidar da nossa saúde recai sobre nossas escolhas e atitudes. Portanto, escolha com sabedoria, questione as práticas industriais e, acima de tudo, proteja a sua saúde e a da sua família, pois no final das contas somos o reflexo direto do que consumimos e do que a nossa comida consumiu antes de chegar à nossa mesa. Pesticidas e agrotóxicos. Os pesticidas e agrotóxicos são frequentemente usados na agricultura para proteger as plantações de pragas e doenças, mas o preço que pagamos por essa proteção pode ser altíssimo. No Brasil, somos o país que mais utiliza esses produtos e a situação é alarmante. Em 2020, o Brasil consumiu cerca de 33% de todos os agrotóxicos usados em todo o mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO.
Esse uso excessivo tem consequências devastadoras para a saúde pública. Os efeitos nocivos à saúde humana são amplamente documentados em estudos científicos. A exposição a pesticidas tem sido associada a diversas condições de saúde, incluindo câncer, doenças neurológicas, problemas reprodutivos e distúrbios endócrinos. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard e publicado na revista Environmental Health Perspectives revelou que a exposição a pesticidas está ligada a um aumento significativo no risco de leucemia em crianças. Outro estudo publicado na The Lancet destacou que a exposição a pesticidas pode afetar o desenvolvimento neurológico em crianças, levando a distúrbios de atenção e aprendizado. Além disso, a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicou que mais de 1 milhão de pessoas por ano sofrem intoxicações agudas por pesticidas em todo o mundo, com muitos casos resultando em morte. As consequências não se limitam apenas aos agricultores que manuseiam esses produtos. O consumo contínuo de alimentos contaminados pode levar a uma acumulação de substâncias tóxicas no organismo ao longo do tempo. O impacto ambiental também não pode ser ignorado, já que esses produtos químicos afetam a biodiversidade, poluindo solo e água e prejudicando a fauna local. Os alimentos orgânicos emergem como uma solução eficaz e saudável para combater os efeitos nocivos dos pesticidas e agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. Cultivados sem o uso de produtos químicos sintéticos, os alimentos orgânicos preservam a biodiversidade do solo e evitam a contaminação de águas e ecossistemas, oferecendo uma alternativa mais segura para os consumidores. O consumo de alimentos orgânicos não apenas protege a saúde, mas também promove práticas agrícolas sustentáveis que respeitam a natureza. Esses produtos são cultivados em sistemas que favorecem a rotação de culturas, o uso de compostagem e a biodiversidade, reduzindo a dependência de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Ao optar por alimentos orgânicos, os consumidores não apenas garantem uma dieta mais saudável, mas também incentivam a agricultura sustentável e a preservação do meio ambiente. Essa escolha consciente é fundamental para um futuro mais saudável e sustentável para todos. Conclusão. Neste vídeo, exploramos questões cruciais que afetam a nossa saúde e o nosso bem-estar, desde o impacto dos pesticidas e agrotóxicos até a importância de optar por alimentos orgânicos. Discutimos como os produtos químicos presentes em nossos alimentos podem prejudicar a saúde física, mental e emocional, e como a ganância por lucros na indústria alimentícia compromete a qualidade dos produtos que consumimos. Também abordamos a ideia de que você é o que a comida da sua comida comeu, destacando a contaminação que afeta carnes, peixes e vegetais. Mas essa conversa não termina aqui. Há muito mais para ser descoberto sobre as verdades ocultas por trás dos alimentos que consumimos diariamente. E isso é apenas a ponta do iceberg. Se você deseja aprofundar ainda mais nesse tema, quero ouvir de você. Deixe a frase Parte 2 nos comentários e vamos juntos explorar mais sobre o que está realmente por trás da nossa alimentação. Se você chegou até aqui e achou útil as informações desta aula, deixe a frase Saúde não tem preço aqui abaixo nos comentários. Compartilhe esta aula com todos que você ama. Pais, filhos, esposos, esposas, irmãos e amigos, e envie agora mesmo nos grupos de WhatsApp. Poucos têm acesso a informações tão vitais, e saber disso pode literalmente salvar vidas. Juntos, podemos espalhar a conscientização e garantir que mais pessoas estejam informadas e protegidas.